Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Queremos convidar você a vir conosco nesta aventura tão linda de caminhar pelas páginas das Escrituras, de caminhar pelo sermão profético de Jesus a respeito do tempo do fim. Tudo que Jesus falou é muito sério. Jesus falou sobre a destruição de Jerusalém e aconteceu 30 anos depois, aliás, 40 anos depois que ele disse essas palavras, que no templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Jesus falou mais sobre Israel. Ele nos conta a parábola da figueira. O que significa figueira? Que figueira é esta? Vamos ver? Vamos ver o que o Senhor quer nos ensinar através da figueira como sinal dos tempos do fim. Então, deixe o seu coração aberto, pronto para Deus falar com você. O programa Os Gideões está começando. Muito bem. Quando nós lemos os evangelhos, lemos as palavras de Jesus, vemos ali o seu amor, vemos a sua sabedoria, vemos a sua bondade, vemos também Jesus trazendo palavras proféticas. Jesus trouxe para os discípulos, em resposta à pergunta deles: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E Jesus então começa a dizer: olhe que ninguém vos engane. E Jesus traz todos aqueles sinais, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos, grandes terremotos em vários lugares. Fomes, pestes, todas essas coisas, mas ele disse: acautelai-vos, isto ainda não é o fim, é o princípio das dores. O princípio das dores. A mulher, quando está para dar à luz, ela começa a sentir as dores do parto, as contrações do seu útero para que a criança possa nascer. É dor. As contrações vão acontecendo. De princípio, a cada hora, uma contração, a cada 40 minutos, a cada 30 minutos, depois de 15 em 15 minutos, depois de 10 em 10 minutos, 5 em 5 e a criança nasce. Assim nós temos visto a terra e os sinais acontecendo cada vez com mais frequência, os terremotos, as guerras, os sinais aqui e os sinais nos céus. E Jesus também conta uma parábola. Ele fala sobre o tempo do fim em Lucas capítulo 21, de 29 a 31. Ele diz: ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Estas são as palavras de Jesus. Vede a figueira e todas as árvores. Na Bíblia, a figueira simboliza Israel. A figueira é Israel. A videira é a igreja, mas a figueira é Israel. E aqui o Senhor está dizendo: olhem para a figueira e para todas as árvores e comecem a observar estes sinais acontecendo. E quando vocês virem estes sinais acontecendo entre a figueira e as árvores do bosque, vocês vão saber que o reino de Deus está próximo, está muito perto. Olhar para Israel. Quando nós olhamos para Israel, se você pudesse olhar para Israel no século XIX, do século I depois de Cristo, até o século XIX.
No século I, no ano 70 da nossa era, os judeus foram expulsos da sua terra. Tiveram de fugir, foi a diáspora que começou ali. Eles tiveram de sair de Jerusalém. Houve uma grande perseguição do Império Romano e eles não permitiam que eles fixassem residência ali naquela terra, na Judéia. Eles tiveram de fugir e saíram para todas as nações e se espalharam por toda a terra, por todas as nações. Em todas as nações há judeus. Tanto que, antes da diáspora, os judeus eram um povo, uma raça com um tipo de pele, de cabelo, de olhos, de altura, de sotaque. Era um povo, descendentes de Abraão, de Isaque, de Jacó. Mas, depois da diáspora, depois que eles foram espalhados para o mundo todo, se casaram ali naquelas nações. E hoje nós temos de volta a Israel judeus negros, negros, negros. Não mulatos, negros, da Etiópia. Temos judeus que vieram agora, a tribo de Manassés, veio da Índia, judeus com cara de indiano, indiano, apenas com um quipazinho na cabeça. Judeus que foram levados do Peru, na Aliá, judeus como os indígenas peruanos, gordinhos, o cabelinho liso, a carinha redonda, o quipazinho na cabeça. Judeus peruanos, judeus colombianos, judeus brasileiros, judeus em todas as nações da terra. Olhem para a figueira, olhem para Israel. Até o século XIX, Israel espalhado pelo mundo inteiro. O Senhor disse isso. O Senhor disse, antes do povo se fixar na terra prometida, antes do povo estar ali em Canaã, antes do povo conquistar aquela terra, Deus já havia dito, através de Moisés, no Cântico de Moisés, em Deuteronômio capítulo 31 e 32, Deus já havia dito para Moisés que o povo desobedeceria e seria disperso para todas as nações da terra. Deus já havia falado, Deus já havia mostrado isto. Nos Salmos, nós vemos também como o Senhor fala a respeito da diáspora, como o Senhor fala de Israel no meio das nações, como o Senhor fala da destruição de Jerusalém. Olhem para a figueira. O movimento sionista começa e nós vamos vendo a cada ano alguma coisa acontecendo ali no final do século XIX. A cada ano, um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais. Vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Segunda Guerra Mundial, vem a morte de 6 milhões de judeus. É gente demais da conta. Homens, adultos, velhos, jovens, adolescentes, crianças, bebês, homens e mulheres, todos mortos. 6 milhões de judeus. Olhem para a figueira. Depois da Segunda Guerra, então, uma dívida para com os judeus. É criado o Estado de Israel. Naquela região que eles chamaram de Palestina, mas Palestina era uma palavra que os romanos batizaram aquela terra da Judéia. E aquela terra foi entregue para Israel. Alegria, danças, cantando e louvando a Deus com muito gozo em 1948, 14 de maio de 1948. Em seguida, guerra. Guerra. As nações ao redor de Israel, todas deram as mãos e vieram para massacrar o pequenino Israel. Mas Deus estava com seu povo e Deus o sustentou e tem sustentado ali naquela terra. 1967, a conquista de Jerusalém. Assim a palavra vai se cumprindo, cada palavra com relação a Israel. Olhem para a figueira, olhem para a figueira, olhem para a figueira, é o que nos diz a palavra. Olhem para Israel.
Vejam as promessas se cumprindo. Nós vamos ver em Israel o desenvolvimento tão grande, o que o Senhor disse que o deserto ia florescer. Isso não era uma figura de linguagem, mas era literal. O deserto floresceu. Você vai hoje no deserto, ali no Neguev, ali no deserto do sul da Judeia, e ali você vê verde, você vê oliveiras plantadas, palmeiras, tamareiras plantadas, e legumes, e tomates, e pimentões, e pepinos, e morangos plantados no deserto, com água saloba, tudo doce, maravilhoso. Rios brotando no deserto. Temos visto rios renascendo ali no deserto, como o rio Zin, que veio com as suas águas enchendo o seu leito de maneira linda e sobrenatural. Israel é a figueira. Olhem para a figueira. Olhem para a figueira e também para todas as árvores. Quando começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. A figueira, ela não dá flor, ela já vem o fruto, o figuinho. Israel não anunciou que estava nascendo. Israel nasceu, o fruto veio. Olhem para a figueira e todas as árvores. Sabei que o verão está próximo. Assim será também. Quando acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Profecias tremendas se cumpriram em Israel, em Jerusalém, e ainda se cumprirão mais. Jesus está voltando. E você? Está bem com Deus? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para o Teu Espírito Santo, para que o Senhor venha me encher, venha me capacitar para viver na Tua presença e fazer a Tua vontade. Eu me entrego a Ti hoje, com tudo que sou, com tudo que tenho. Entrego a minha casa, a minha família, e nós possamos Te amar, Te servir enquanto vivermos, que nós possamos caminhar em Tua presença e que nós possamos alegrar o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Nosso Deus é bondoso e fiel. Sirva-o de todo o coração. E te espero no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Acesse o site dos Gideões, gideões24h.com, acesse nossas redes sociais e seja você também um Gideão 24 horas diante do Senhor. Deus te abençoe.